Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui neste domingo, mais uma vez, juntos, reunidos, eu aqui, os irmãos nos seus lares, para juntos estudar a Santa Palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós vamos estudar a lição de número 6 da nossa lição. E antes de nós vermos este assunto, o assunto do trimestre, eu lhe convido a, junto comigo, estudar a Palavra de Deus e orar nesse momento tão especial. Ore comigo, irmão. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui na sua casa, reunidos, neste santo propósito, Senhor, de estudar a sua palavra. Nos dê, Senhor, da tua graça, nos acompanhe com o seu amor, com a sua misericórdia, nos dando, Senhor, a capacidade de aprender a tua palavra e de colocá-la em prática em nossas vidas. Nos ajuda nesta manhã. Nós pedimos, Senhor, encarecidamente e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, como eu disse, hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que vai falar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Em uma época com constantes ataques na família, nós podemos agradecer a Deus por estudar esse tema tão importante e Deus ter este cuidado, irmão, para com a sua igreja e preparar estes assuntos na escola bíblica dominical. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando sobre os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas que Satanás tem usado para enfrentar a igreja e como estes sinais antecedem a volta de Cristo. Então a nossa lição de número 6 tem o seu textuário registrado em Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 18, que diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. A nossa verdade prática diz que dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Irmãos, nós temos visto isso na prática, certas ideologias se levantando, certas propostas para a sociedade, cada vez mais negar e destruir o modelo tradicional criado por Deus de família. Então, estudar este assunto, irmão, é um privilégio para nós, prepara a nossa vida, a vida de nossa família, é o cuidado de Deus, irmãos, em preservar o maior bem que Ele nos deu, além da nossa salvação, que é a nossa família. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 24, que diz assim, versículo 18, acompanhe aí na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada comigo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, e isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair Adão em sono profundo e pesado, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Meu querido irmão, eu peço para que você, junto comigo, preste bem atenção nessa lição tão importante. Nesse momento, nós receberemos o nosso irmão evangelista Milton Vicente, que estará ministrando esta lição, e com certeza o irmão Milton será um instrumento de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Não percamos, irmãos, nenhum ensino nesta manhã tão preciosa na nossa amada Escola Bíblica Dominical. Bom dia, irmãos, na paz do Senhor. Nós estamos nesse domingo mais uma vez para juntos
iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Você não está sozinho, nós não estamos num pequeno grupo, nós estamos juntos com uma grande maioria dos assembleianos no Brasil nesta manhã de domingo para estudarmos inclusive este mesmo assunto. Imagine os irmãos o quanto isso repercutirá e quanto será benéfico para as nossas vidas. Nós estamos estudando sobre os ataques, contra a Igreja de Cristo durante esse trimestre, e essa lição desta manhã, dia 7 de agosto, a lição 6, nós vamos estudar sobre as sutilezas das ideologias contrárias à família. O texto áureo, eu só quero repetir rapidamente, que diz em Gênesis 2:18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Amados, estamos sim sofrendo principalmente nesses últimos anos, principalmente, por que não dizer, neste século, uma grande influência da chamada grande maioria, mas isso jamais deve inibir a Igreja do Senhor como a responsável para divulgar as verdades das Escrituras Sagradas. Família, vamos abordar família, a importância da família na sociedade. Nós vamos lembrar os irmãos que a família é um projeto de Deus. Em sua soberania, ele estabeleceu fundamentos que trazem estabilidade a esta instituição magna que o Senhor instituiu. São 3 pilares, são 3 valores que nós não devemos esquecer, que a gente vai difundir bastante hoje, que é a questão da monogamia, a questão da heterossexualidade e a questão da indissolubilidade do casamento. Esses 3 valores, eles cobrem, criam um lastro de proteção sobre a Igreja do Senhor, sobre a configuração familiar contra as ideologias malignas que cada dia elas sobressaem, de certa forma, porque elas são amparadas às vezes por lei, é o que aconteceu no Brasil, e como nós vivemos numa época desafiadoras, o que nós temos que fazer? Promover a palavra de Deus, para ir contra essa normatização dessas novas configurações familiares que nada tem a ver com o propósito de Deus. O que nós precisamos estar atentos é justamente sobre os princípios das Escrituras Sagradas. Como nós já falamos que a família é um projeto de Deus e que há estes valores fundamentais que nós dizemos, nós vamos depois pormenorizar esses valores para ficar mais patente à nossa mente, ao nosso intelecto, e que a gente possa pôr em prática isso, difundir, não somente difundir, mas defender essas verdades que não são apenas teorias, mas são verdades. E nós vemos e vamos tratar desses perigos que rondam a família cristã. Essa velha prática da infidelidade conjugal e também dos modelos alternativos de construção familiar, que são os perigos que rondam a Igreja do Senhor e a família em um todo. Há uma narrativa sobre esta questão da infidelidade conjugal, dizendo que isso é algo natural. Irmãos, essa questão de considerar como algo natural é uma banalização da instituição divina chamada família. E esses novos modelos, como a teoria Care, que ela está
baseada na ideologia de gênero. Um dos seus fundadores e idealizadores é Judith Butler, que vem difundindo essa ideologia nos últimos anos ou século. E no Brasil, isso foi até normatizado na última década. A gente vai ver isso um pouquinho para frente. Família, projeto de Deus, uma instituição divina. Nós já vimos isso há tempos atrás, quando falamos do divórcio, a banalização do divórcio, quando os fariseus vão interpelar Jesus, eles vão conversar com Jesus, indagando, tentando pegar Jesus em um deslize, porém, o Senhor nunca o fez, nunca o permitiu. E quando eles foram falar com relação ao divórcio, Jesus respondeu em Mateus 19:6, na parte B do versículo, ele disse: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, quando eles perguntaram a respeito do divórcio. Então, ao dizer que ninguém separe o homem, Jesus estava realmente, ele estava se referindo a essa constituição familiar que o Pai constituiu desde os tempos primórdios, é o que nós vimos em Gênesis 2:18. Né? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Essa questão, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina e ele disse: foi Deus, portanto, o criador dessa instituição. Este fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos que família, sendo um projeto de Deus, é uma instituição divina. Não foi o homem que resolveu, foi Deus que instituiu lá nos tempos primórdios. E hoje, irmãos, não somente no meio cristão, mas a grande parte das sociedades, ela tem esse ajuntamento familiar partindo ou originando do casamento. E do casamento, evidentemente, de um homem com uma mulher, com um dos propósitos principal a apropriação e secundário também, evidentemente, para o benefício do prazer do casal. A cédula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida por Deus. Repetimos o versículo 24, né, da leitura em classe, que diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Esta é a cédula máter da sociedade, é o ajuntamento de um homem com uma mulher. Na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Não dava. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Essa questão da ideologia de gênero é justamente questão social, é um fenômeno social. E não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no fato, ou no topo, dos principais problemas sociais ora presenciados. Nós vemos a descaracterização, vemos a banalização da família sendo
uma família oriunda dos preceitos e princípios da palavra de Deus, que é a formação do corpo que chama-se igreja. Vamos ver que uma boa família, uma boa igreja. Uma boa igreja constitui-se uma boa família. Antes de passarmos para frente, eu só vou detalhar aqui um auxílio que a lição nos traz, que o casamento cristão pressupõe a formação de uma nova família como resultante, né, de nascimento de filhos. Louvado seja Deus. E o planejamento familiar. A Bíblia mostra, inclusive, isto, a questão do planejamento familiar. A declaração de fé da nossa igreja, ela diz aqui, que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência e formação e realização integral do ser humano. Então, esse é o nosso conceito cristão para a família. É um ajuntamento de um homem e uma mulher no casamento monogâmico, né? A união monogâmica, que, por consequência disso, nós vamos buscar a procriação, evidentemente, que vem os seus filhos, né? E depois também a questão toda essa preparação e o cultivo de uma boa família. Fundamentos da família cristã. Vamos falar um pouquinho sobre o fundamento da família cristã, baseado no casamento monogâmico e também no heterossexual, que são duas questões importantes. Vamos abordar também para frente aqui uma outra questão, que é a indissolubilidade do casamento. Ele é feito para não se dissolver. Então, essa questão, no Novo Testamento, ele não só ensina que o casamento é monogâmico, mas nós vamos observar depois aqui que a Bíblia exige isso. O que é monogâmico ou monogamia? O indivíduo só pode se casar ou ter um cônjuge. A partir daí, fala-se da poligamia. Nós sabemos que alguns países, algumas sociedades no mundo perdura e permite, né, tolera essa situação, mas nós, que somos aqui numa grande maioria cristã, estamos difundindo e defendendo o casamento monogâmico. Vejamos então que no Antigo Testamento, isso era bastante difundido, a questão da prática da poligamia, mas Deus nunca foi a favor, Deus nunca permitiu isso. Agora, no Novo Testamento, como eu já iniciei dizendo, que esse princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas era exigido. Nós vamos fazer a leitura de um versículo em Timóteo 3:2, para a gente prosseguir com mais firmeza nos nossos argumentos nesta manhã deste dia. Se você tem a sua Bíblia aí, é importante que você pegue e a gente possa juntos ler esse versículo. 1 Timóteo 3:2, que diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Aqui não está falando apenas, evidentemente, do bispo. Quando nós falamos bispo, é uma pessoa idônea, uma pessoa apta a ensinar, e todo pai, ele deve estar à altura de não só promover os ensinos, mas sustento, a ensinar, sustentar essa família, materialmente falando, espiritualmente falando. Então a Bíblia, não somente aqui, mas em muitos lugares, difunde essa necessidade de o homem ter uma mulher, marido de uma mulher. Tanto é que dentro do âmbito ministerial da nossa igreja, o cooperador, o presbíteros, né, os cargos ministeriais, o homem, o irmão, a irmã devem estar
casados é um dos primeiros passos. Perfeito. E aí, a poligamia deve ser, então, rejeitada como uma forma distorcida e pervertida de se construir uma família. Desta forma, o casamento bíblico é heterossexual. O que é o casamento heterossexual? Que é constituído por um homem e uma mulher, isto é, o sexo oposto. Hétero é o homem casado ou unindo-se com uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Gênesis 1:27, nós vamos ler esse versículo para a gente conferir nas Escrituras Sagradas. E repito, irmão, irmã, você que está nos acompanhando nesta manhã, interessante seria que você acompanhasse a palavra de Deus, a leitura. Versículo 27 diz: e achou Deus o homem, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Lembrando que, segundo a Bíblia, nesse momento, Deus já havia criado, animais macho e fêmea, justamente na visão de Deus, a procriação, a multiplicação, e não é diferente, evidentemente, com o homem, o fato de Deus ter esse plano familiar de procriação e crescimento da humanidade. E aqui diz que Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Nós encontramos o versículo em Mateus 19:4 também. É interessante nós lermos esse versículo, Mateus 19 e versículo 4, que diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lidos que no princípio criou Deus macho e fêmea? Então Jesus estava assegurando, Jesus estava concordando com o ensinamento do Pai e, evidentemente, com as Escrituras Sagradas. Isto mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. A gente, é evidente que precisa ver a questão biológica. A criança nasce homem, é evidente que os pais precisam cuidar deste menino como homem, para que ele haja como tal. Da mesma forma, a menina, a não ser que haja uma situação conflitante, uma deformação no gênero ou na questão do órgão sexual, isso é corrigido dentro da medicina, mas é evidente que também a medicina sabe descrever a criança desde pequeno pelo seu gene, pelo seu hormônio, pela sua estrutura óssea, ele sendo masculino ou feminino. Glórias ao Senhor. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Prosseguindo aqui ainda nesse texto, nós vamos ver a questão do casamento indissolúvel, isto é, não é para se desfazer. No princípio do casamento bíblico, que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19:6 também, quando falava com os escribas. O casamento bíblico é feito para durar, diz aqui o comentarista. O casamento indissolúvel. Já foi dito nesse trimestre a respeito que Jesus reconheceu, na verdade, essa cláusula de exceção. No caso, o adultério seria uma exceção para a indissolubilidade do casamento.
como um acontecimento que pode pôr fim a um casamento. Isso está registrado em Mateus 19:9. Como nós já estamos aqui com a Bíblia aberta, a gente vai ler esse versículo 19:9 de Mateus, que diz: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, Jesus, ele salientando que a única coisa que poderia causar uma separação, um divórcio, seria a questão do adultério, tanto do lado do homem como do lado da mulher. E o outro também seria o abandono por parte do não crente. Por que o abandono por parte do não crente? Porque o crente jamais deveria partir para esse lado, de dissolver uma união, dissolver um casamento por qualquer coisa. Sempre a Bíblia nos leva a tentar, de certa forma, reconciliar uma questão de um casamento. Mas, havendo isso, se o cônjuge não é crente e abandona, segundo o próprio Paulo no Novo Testamento, ele permite ou ele deixa essa pessoa livre para contrair um novo matrimônio, uma nova união. Isso está relatado em 1 Coríntios 7:15, para a gente também ver e constatar nas Escrituras. 1 Coríntios 7 e versículo 15, que nós vamos ler com os irmãos nesta manhã. Versículo 15: Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Deus chamou-nos para a paz. Deus nos chamou para a reconciliação, para o perdão. Porém, se um dos dois repudia, abandona, deixa evidentemente o outro livre para contrair outra união. Muito bem, aqui diz ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão, é a questão da confessionalidade. É evidente que nas nossas igrejas, a gente desde criança, os nossos filhos são ensinados que eles tenham um relacionamento, principalmente quando chegam em momento de namoro, que contraem relacionamento com pessoa da mesma fé, justamente para isso depois não causar constrangimento e até separação por incompatibilidade de fé. É a questão da confessionalidade. As Escrituras preceituam que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Esse versículo, em 2 Coríntios, no capítulo 6, que é bastante conhecido, mas repito, nem todos que estão assistindo são conhecedores da palavra de Deus. Talvez você está conosco hoje pela primeira vez, está iniciando, e é interessante nós sabermos esses versículos. 2 Coríntios 6:14, que diz: Não vos prendais, a um jugo desigual com os infiéis. Porque sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, não associeis, não prendais com um jugo desigual. É a questão de ser dissolvido um casamento por causa disto. Vamos abordar um assunto também que fala da sutileza da nova configuração familiar. Nós já vimos que a configuração familiar, o fundamento e também o projeto de Deus de construção familiar, ele é monogâmico, ele é heterossexual. E aqui
no ponto 3, para vocês se situarem melhor na lição, nós vamos falar sobre a sutileza da nova configuração familiar. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós, no mês de maio de 2011, já passou de uma década, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a união homoafetiva, né, como um núcleo familiar, como qualquer outro. Veja, irmãos, é evidente que até então não se tinha uma lei que tratava deste assunto e houve-se uma brecha que facilitou, inclusive, que o Supremo Tribunal de Justiça, o STF, ele determinou, em outubro daquele mesmo ano, de 2011, que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Então já não era mais simplesmente uma união homoafetiva, mas também o casamento destas pessoas. E para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, olha também, irmãos, o Conselho Nacional de Justiça, naquele momento, ele publicou uma resolução, né, que proibia nos cartórios a recusar essa celebração. Então, na verdade, isso está no nosso meio, na nossa nação, debaixo de leis, né? É bem verdade que nós estamos falando nesta manhã de preceitos fundamentados nas Escrituras Sagradas de Deus, que são verdadeiros. E nós não estamos aqui como uma igreja ideológica, que isso é uma ideologia nossa. Não, pelo contrário. Infelizmente, essas questões de ideologia, elas são tratadas a nível político, né, a nível social, e que não têm um compromisso com a palavra de Deus. Eles têm compromisso com massa, isto é, com população, com ganhar números de adeptos a essa ideologia. E, infelizmente, aí fora nós ouvimos falar, eu pendo para a grande maioria, mas nós estamos certos e nós estamos calçados com a palavra de Deus, que não é a grande maioria. Quando Jesus, no capítulo 13 de Mateus, ele fala sobre os dois caminhos, ali ele mostra que a grande maioria estão em um caminho largo, debaixo de ideologias calçadas em preceitos humanos, e que a minoria estão calçados com preceitos de Deus. Que nós, amados irmãos, prossigamos no temor da palavra de Deus, defendendo as questões da palavra de Deus. E, infelizmente, aqui o comentarista, ele comenta aqui que a nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou, evidentemente, reações entre principalmente os cristãos e os evangélicos. Nós passamos por essa fase, estamos sofrendo, estamos difundindo, estamos hoje, inclusive, nesta lição desta manhã, refutando essa questão, indo contrário a essas questões. O próprio Jesus, no princípio, Deus fez macho e fêmea, ele defendeu, repito, Gênesis 2:24 e confirmado por Jesus em Mateus 19:4, a questão desse relacionamento, desse casamento entre pessoas do sexo diferente, que é a questão da heterossexualidade. E falamos um pouquinho também dentro desse assunto aqui, dessa nova configuração familiar, dentro de uma ideologia, nós vemos a sexualidade não binária. Essa questão aqui é que o indivíduo, ele não se sente nem sendo macho, nem sendo fêmea. Ele não se encaixa, ele não se percebe de qual sexo ele é. É uma situação leviana, uma situação que às vezes precisa realmente de uma ajuda, até talvez psicológica, ou de uma ajuda realmente dos pais para acompanhar e observar essa questão. Assim, uma pessoa não binária pode achar-se que não é homem ou mulher.
Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Olha que situação, irmãos. Ou ainda pode achar que é das duas ao mesmo tempo. Isso significa, eu estou lendo aqui, que mesmo tempo o órgão genital de determinado sexo não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contraria a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia Sagrada. Quando nós vamos para Levíticos capítulo 18, nós vamos ver ali, é um capítulo grande, vasto, nós não vamos ler todo aqui, mas ali fala muito relativo à união de um homem e de uma mulher e também dos preceitos da família. É exatamente Levíticos no capítulo 18. É também uma negação das leis biológicas que define os sexos masculino e feminino. Vamos repetir essa questão dessa categoria para identificar gênero, é a chamada hoje de como diz, queer, gênero queer, ou teoria queer. Infelizmente, nós não aceitamos e jamais difundiremos essa teoria que vem em desacordo com a palavra de Deus. É justamente o que nós estamos estudando nesses domingos desse trimestre, né? Que são sutilezas ideológicas que vêm para contrariar os preceitos da palavra de Deus. Oramos, permanecemos firmes por nossa igreja, por nossa família, por nossa nação brasileira, né? Para que não traga maiores prejuízos ainda e principalmente nós nos resguardar a nossa família, a célula máter, né? Que é chamada família, que é a primeira instituição estabelecida por Deus. Já falamos então sobre o fundamento da família, não é? Falamos aqui sobre a sutileza da nova configuração familiar, que falamos um pouquinho da questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, é o que nós não defendemos, né? E sim do sexo oposto, que é o hétero, e falamos da sexualidade não binária, que também é uma ideologia, vamos dizer, leviana, que isso é possível, essa correção, dentro de um convívio familiar, dentro de um ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. Princípios bíblicos para uma família sólida. Quais são os princípios bíblicos para uma família sólida? Primeiro nós vamos ver isso no papel, dos pais. Os pais devem buscar de Deus sabedoria, graça e também os estudos para estar aptos a constituir uma família. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Nós vamos ler em Deuteronômio o que a palavra lá no início, nos tempos primórdios, tempo de Moisés, Deus já com as suas leis, com os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9, que é muito importante que a gente estude, que a gente difunde esses versículos junto com os nossos filhos. Olha que diz os versículos, irmãos e irmãs, 6, de 6 a 9 de Deuteronômio. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão,
e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas casas e das tuas portas. Esses são mandamento da construção familiar, que os pais têm um papel importante na construção, no princípio bíblico para uma família sólida. É o que nós estamos vendo nesse último tópico. A crise atual da família é uma crise de valores. O que é essa questão de valores? Está perdendo, está desvalorizando, desagregando, não é? E que isso não ocorra jamais nas famílias cristãs, onde há uma desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina. Claro, aonde há uma desestrutura, é evidente que a ausência dos valores, isso predomina, a ausência desses valores. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como os verdadeiros cidadãos do céu. No meio desta guerra cultural, né, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, que os pais primam por essa importância e não permitir essa desconstrução dessa identidade cristã. Todos os pais compromissados com a família e com a sociedade, né, na qual vivem, têm o dever moral de dar a conhecer os seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Então, vamos aqui lembrar e marcar e nos preocupar com isso, que os princípios bíblicos para uma família sólida é alcançado primeiramente pelo papel dos pais, evidentemente com a ajuda do Espírito Santo. Ore ao Senhor. Porque eu não consigo, eu estou com dificuldade com os meus filhos, eles não me obedecem, É claro, é preciso que haja uma estrutura, é preciso que haja um hábito de leitura, um hábito de leitura da palavra, de ensino, de oração, e estar frequente ou frequentando, fazer com que seus filhos frequentem uma escola bíblica dominical, que é onde saem ali os ensinamentos daquilo que nós estamos falando. E, em segundo plano, dentro desse princípio bíblico para uma família cristã, nós vamos ver o papel da igreja. Esse momento está acontecendo o papel da igreja para ensinar, para difundir os preceitos da palavra, que venha trazer conforto para a família, não somente dentro da sociedade, mas individualmente dentro do lar. Olha aqui, alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. É verdade. O inverso também reflete a verdade. Uma igreja forte fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias. Então, o conceito da igreja, a formação da igreja, ela é formada por diversas, a tua, a minha, a nossa família. E essa família, quando agrupada, torna-se a grande família de Deus, que é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Vemos que há um cabeça, não é? Na igreja, que é Cristo. E quando nós vemos o papel dos pais, biblicamente falando, o pai é o cabeça desta família, né? Ele que governa, tenta difundir, tenta trazer suporte para esta família. E aqui a igreja, da mesma forma também, espiritualmente falando, ela é uma entidade terapêutica. Esta família, para quem está inserido nesse processo de igreja, a família pode ser
curada por esse contexto de união com a igreja. A missão da igreja também é curar uma sociedade doente. Eu queria também com os irmãos ler em 1 Pedro 2:9, é muito importante esse versículo, 1 Pedro 2:9, vamos ler e meditar nesse capítulo. 1 Pedro 2:9. Olha a importância desses versículos e nós conhecê-los e ler junto com a nossa família. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vemos então o cuidado que Deus tem com essa geração eleita chamada igreja, um conglomerado, um ajuntamento de pessoas que formam a grande família de Deus. E aonde há família, há prosperidade, há crescimento, né? Há alegria, há gozo, quando há um ajuntamento de uma família oriunda dos preceitos da palavra de Deus. Para terminar aqui, uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte da sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. E esse final é muito importante. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Repito, nesta manhã estamos nos esforçando em transmitir valores cristãos para as nossas vidas. Eu só quero frisar com os irmãos uma passagem de um auxílio que a lição nos traz aqui, para terminarmos esses últimos versículos, Efésios no capítulo 5, 21 a 36, aonde estaremos lendo para finalizar a nossa escola desta manhã. 5, 21 de Efésios. Vamos ver o versículo 21. Efésios 5, 21 a 33. Ou até mesmo 21, ok. Sujeitamos-vos uns aos outros no temor de Deus. E o versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ora a importância que Deus está colocando o homem, o pai. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vossos maridos. Ninguém está colocando aqui escravidão, não. Ninguém está alienando a mulher do marido, não é isso. Mas que haja respeito, que haja consideração, e isso traz graça diante dos olhos de Deus. Eu quero dizer com isso que Deus se agrada com essa atitude. Vós, maridos, amais as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E vemos depois também na sequência o capítulo 6, né, versículo 1 a 4, que diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Está muito íntimo relacionado com família, como uma organização familiar. Ora, honra o teu pai e a tua mãe, isto está dizendo ao filho, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e vivas muito tempo sobre a terra. Louvado seja Deus. E vós, pais, não provoqueis ira aos seus filhos, e criais-o na doutrina e de demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor. E terminando, o versículo de número 6, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que esses ensinamentos que nós estamos tendo nesse trimestre fica marcado em nossos corações e nós não abrimos mãos dos preceitos e ditames da palavra de Deus. Verdade prática para terminar: dentre os muitos perigos da sociedade contemporânea, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Que o Senhor os repreenda e o Senhor nos dê graça para persistir obedecendo às palavras de Deus. Tenha um bom domingo na paz do Senhor. Glórias a Deus. Meu querido irmão, que lição maravilhosa, que assunto importante para os nossos dias. Com certeza nós ouvimos a voz de Deus nos ensinando a respeito dessas sutilezas que o inimigo tem usado para tentar corromper e destruir a família. O bem que ele criou e nos deu e que com certeza é uma das nossas heranças, uma das maiores demonstrações de amor que Deus teve pelo homem. Meu querido irmão, antes de nós orarmos, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você está acompanhando aqui a nossa Escola Bíblica Dominical ou um dos nossos cultos online, eu faço um pedido para que você visite uma das nossas igrejas nos nossos cultos ou até mesmo na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui na nossa sede cultos toda terça, toda quinta e também aos domingos pela manhã e aos domingos à noite. E nas nossas congregações, nas igrejas em praticamente todos os bairros da nossa cidade, nós temos também culto toda quarta, toda sexta-feira e também aos domingos à noite. Participe, irmão, de forma presencial, venha cultuar ao Senhor conosco, venha na Escola Bíblica Dominical, em qualquer uma das nossas igrejas, com certeza você será bem recebido e para nós será um enorme prazer cultuar ao Senhor ao seu lado, junto com você, com a sua família. Também, nós que somos alunos aqui, participantes da Escola Bíblica Dominical, podemos ofertar, apresentar a Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos. Os irmãos estão vendo aqui na nossa tela a nossa chave Pix, os números das contas da nossa igreja, e você pode ali enviar sua oferta, o seu dízimo, e também abençoar a obra de Deus e a obra missionária com uma pequena parte daquilo que Deus nos dá, que é o nosso sustento, o nosso salário, o nosso dinheiro, e revertemos para a obra de Deus e somos abençoados por Deus por fazer assim. Amém, meu querido? Irmão, vamos encerrar a nossa lição de hoje da melhor forma, agradecendo a Deus em oração. Feche os seus olhos, ore comigo. E nós nos vemos daqui uma semana, estudaremos a lição de número 7, que vai falar sobre a sutileza da relativização da Bíblia e juntos aprenderemos mais um assunto da parte de Deus. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Senhor, por esta aula preciosa, por este assunto tão importante que o Senhor falou em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a gravar em nossos corações, a tatuar, Senhor, em nosso coração, em nosso íntimo, estas santas palavras. Nos ajuda, Senhor, a ser fiéis, a colocar em prática, a sermos praticantes, Senhor, deste ensino. Nós pedimos assim, Senhor, já agradecendo pela rica oportunidade, Senhor, de sentir a Tua presença, de receber a Sua palavra, de estar nesta escola reunidos, Senhor, com este tão santo propósito. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais nós pedimos, mas já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo muito feliz e abençoado. Nós nos vemos na semana que vem na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.